Olá, gente, bom dia. Deixa eu perguntar a você uma coisa, me responda. Devemos amar as pessoas como elas são? É certo amar as pessoas como elas são? Aceitar as pessoas como elas são? Sim ou não? O que você acha? Eu respondo para você. Sim e não. Deixa eu dizer aqui uma coisa importante para nós, para todos nós. É importante sim, e é correto sim amar as pessoas como elas são e aceitar as pessoas como elas são. O maior mandamento diz o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? É isso que diz o maior mandamento. Jesus Cristo disse: novo mandamento vos dou, amarai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. A palavra de Deus diz que como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama a seu irmão a quem vê? Então, sim, é importante que nós aceitemos e amemos as pessoas assim como elas são. E eu dizer uma coisa para você. Um professor, ele ama ensinar, ele ama os seus alunos. Ele não quer ensinar os seus alunos como professor. Ele não tem o desejo de ver os seus alunos aprenderem e crescerem. Amém? Um médico, ele ama, aí a sua profissão, ele fez juramento e ele ama cuidar de pessoas doentes e medicar, dar o remédio correto e ver aquelas pessoas com saúde, não é isso? E um pai? Um pai, ele ama o filho, não é isso? E quer que o filho cresça, não é isso? E quer que o filho desenvolva e aprenda, porque um pai ama o seu filho. Então, um pai, um professor, não é isso? E um médico, eles têm essa responsabilidade. E eu pergunto a você, um professor, se ele como professor não ensinar, negligenciar, não é isso? Ele está cooperando com o aprendizado do seu aluno? Não. E um médico, se ele como médico não der a medicação certa e não tratar o paciente da forma correta e o paciente não vir a ter saúde, não ficar curado, o médico, não é isso? Ele está fazendo a sua parte como médico? Também não. E um pai, como pai, se ele não ensinar o filho, não der um bom exemplo para o filho, não exortar o filho, disciplinar o filho, alimentar, cuidar, proteger do filho, como é que o filho vai crescer? Então, um professor, um médico e um pai, eles amam. O professor ama o aluno, o médico ama o paciente, e o pai ama o filho. Não é isso? E mesmo amando, ele tem que ensinar, o professor tem que ensinar, o médico tem que medicar e o pai tem que dar o exemplo e cuidar. Então nós temos sim que aceitar as pessoas como elas são. Mas não é porque nós aceitamos elas como elas são que nós não as vamos ensinar, que nós não as vamos medicar, que nós não as vamos proteger, ensinar, disciplinar. Assim é Deus. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, e viu Deus que era muito bom quando ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, a coroa da criação, e ele nos ama. E como Deus, ele nos ensina, ele quer nos ver crescer, ele quer nos curar, ele quer nos educar, ele quer nos mostrar o caminho.
Ele enviou o seu Filho, ele nos ama de uma forma incondicional, mas nem por isso ele vai concordar com tudo que somos e fazemos. Então, esse espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, ele não pode existir. Então, nós podemos sim aceitar as pessoas como elas são, mas é certo sim, e também eu digo que sim, digo que não. Então, nós aceitamos as pessoas como elas são, mas nós não podemos concordar que as pessoas vivam da forma sem desenvolver, sem crescer, sem aprender. Então, você, não é isso? E eu, todos nós estamos numa construção. E nós precisamos do professor, nós precisamos do médico, nós precisamos do pai e nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser aceitos como nós somos, nós também precisamos ter a consciência que precisamos crescer, aprender, ser disciplinados, ser educados, termos limites, termos amor uns com os outros, perdoar uns aos outros e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz bem claro lá em Romanos 12. Não é isso? Que nós devemos dar o culto racional. Não é isso? Um culto, renovar a nossa mente para que nós possamos prestar um culto racional, para que nós possamos saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos do médico, nós precisamos do professor, nós precisamos de um pai e nós precisamos de Deus. Todos nos amam como nós somos, mas nem sempre concordam com o que nós fazemos e com quem também nós somos. Porque também nós não podemos nos acostumar com quem nós somos e achar que já sabemos tudo, que não precisamos aprender nada, e sim se mesmar e endurecer a nossa mente, o nosso coração, e não querer conhecer a verdade, conhecer a Cristo, conhecer a vontade de Deus, conhecer o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a palavra de Deus que nos ensina, que nos guia, que nos conduz em toda a verdade, para que nós cresçamos no caminho de bênção, no caminho da salvação, no caminho do crescimento, no caminho da graça. É isso? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Você não pode viver sem saber disso. Não é isso? Por isso que o Evangelho é anunciado, para você ter um entendimento que você, como todos nós, precisamos crescer, aprender. Isso precisa o quê? De humildade, de arrependimento, não é isso? E de graça, o favor de Deus na nossa vida. A gente receber esse favor para que a gente possa, cada dia, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e fiquem na paz.